Muito boa noite, recebo aí o meu abraço, a minha energia, e vamos juntos, vamos aí nesse evangelho aí que vai mexer com a gente, né? Vamos trazer para os dias atuais essa mensagem, né? Tem esse versículo bíblico aí em cima, esse versículo do evangelho de São Lucas, lá no capítulo 12, versículo 1. Mas a lição aí eu vou ler ela, depois a gente vai conversar um pouquinho. Então eu vou ler o capítulo 54 do livro Vinha de Luz, né? Quem está com o livro na mão e acompanhando, capítulo 54, Fariseus. Então vamos fazer a leitura primeiro. Acautelai-vos, primeiramente, do fermento dos fariseus. Isso está lá, Jesus que falou isso, né? Lucas registrou no capítulo 12, versículo 1 do Evangelho. E o Emmanuel continua. Fariseu, bom, gente, Vinha de Luz, psicografia do Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, né? Mas vamos lá. Fariseu é ainda tudo presunçoso, dogmático, exclusivo, pretenso privilegiado das forças divinas. O orgulhoso descendente dos doutores de Jerusalém ainda vive. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Atravessa todas as organizações humanas, respira em todos os tempos terrestres. Acredita ser o herdeiro único da divina bondade. Nada aprecia senão pelo prisma do orgulho pessoal. Traça programas caprichosos e intenta torcer as próprias leis universais, submetendo-as ao ponto de vista que esposou na sua escola ou no seu argumento sectarista. Jamais comparece ante a bênção do Senhor na condição de alguém que se converteu em instrumento de seus amorosos desígnios, mas, como crente orgulhoso, cheio de propósitos individualistas, declarando-se detentor de considerações especiais. Os aprendizes fiéis necessitam acautelar-se contra o levedo de tais enfermos do espírito. Toda ideia opera fermentações mentais. Certamente que o mestre não determinou a morte dos fariseus, mas recomendou cautela em se tratando da influenciação deles. Exigências farisaicas constituem perigosas moléstias da alma. Urge auxiliar o doente e extinguir a enfermidade. Todavia, não conseguiremos a realização provocando tumultos, e sim usando a cautela na antiga recomendação de vigilância. Então, meus amigos, essa é a leitura do nosso capítulo 54 aí de hoje, dos fariseus. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aí nos próximos 30 minutos, né? O Evangelho de Jesus, ele continua vivo. As palavras de Jesus, elas continuam vivas e ecoam hoje. O Evangelho de Jesus, quando Jesus falava, ele estava aqui entre nós, né? Há 2020 e tantos anos atrás aí, o que Jesus falou ecoa até hoje e vai permanecer vivo, porque Jesus não falava para o homem só daquela era, daquele momento. Jesus falava para o espírito imortal, não é? Então, o seu evangelho continua vivo, e nós precisamos trazer essas palavras do Cristo para os dias de hoje, trazer essa advertência, quando ele fala cautelai-vos, para a gente acautelai-vos, né, para que a gente tome cuidado, primeiramente, do fermento dos fariseus. Jesus, quando diz acautelai-vos, ele está falando cuidado, não é? E quem eram os fariseus? Então, é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho. Será que ainda existe fariseu nos dias de hoje? Será que nós não somos os fariseus de outrora, que estamos aí reencarnando até hoje ainda? O quanto de fariseus tem ainda em nós, né? Será que temos um pouquinho de fariseu? Só um pouquinho? Será que temos uma quantidade já um pouquinho maior? Ou será que nós temos muito ainda de fariseus nós, né? Então, quando Jesus fala, acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, Emmanuel pegou só esse trechinho para essa lição. Mas no capítulo, quando você vai lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 12,
Eu vou pegar só ele na íntegra aqui, da onde foi tirado esse trechinho. Ele diz assim, olha, ajuntando-se, entretanto, muitos milhares, olha, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros. Começou a dizer aos seus discípulos, Jesus começou a dizer aos seus discípulos, veja, discípulos, eu não disse apóstolo, tem uma diferença, a gente vai conversar sobre isso. Começou Jesus a dizer a seus discípulos, acautelai-vos, primeiramente, do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então, foi daqui que Emmanuel pegou esse trechinho e colocou aqui no capítulo 54 dos fariseus. Então, aqui o que a gente precisa entender é que Jesus estava falando para os seus discípulos, para aqueles que conheciam o Evangelho e já estavam simpatizando com o Evangelho e estavam seguindo. Diferente de apóstolo, né? Porque os apóstolos eles foram escolhidos e comissionados diretamente por Jesus. Jesus escolheu cada um dos seus apóstolos para uma missão específica, enquanto que os discípulos eles eram simplesmente os seguidores de Jesus, que buscavam aprender com o que Jesus ensinava, né? Nas eleições de Jesus, enfim, aquelas pessoas que acompanhavam Jesus. Ou seja, se a gente trazer para os dias de hoje, aqueles que vão no centro, né, de vez em quando, participam de um grupo de estudo, às vezes vão um dia, falta dois, três, assiste uma palestra, depois volta daqui 2 meses, né? Já está tentando seguir Jesus, né? Não é mais como é que a gente fala, não é só um simpatizante, já é um discípulo, ele quer seguir Jesus, mas está ali caminhando. Então, Jesus fala para os discípulos, ele não falou para o povão em aberto, ele falou para aquelas pessoas que já estavam seguindo o Cristo, não para os apóstolos, aquele que ele escolheu um a um. Então, a diferença, meus irmãos, é que apóstolos são aqueles 12 que Jesus escolheu. Já os discípulos são todos aqueles, somos nós, discípulos do Cristo, que conhecemos o seu Evangelho e tentamos vivenciá-lo, caminhando, né? Ainda que a gente tropeça bastante, mas a gente já conhece, estamos no caminho aí. Então, todos os apóstolos, eles foram discípulos, mas nem todos os discípulos foram escolhidos para serem apóstolos. Então, a grande diferença é essa, que todo apóstolo foi um dia discípulo, mas nem todo discípulo foi um apóstolo, porque Jesus escolheu 12. Fariseu ainda é todo presunçoso, né? Dogmático, exclusivo, pretenso, privilegiado das forças divinas, o Emmanuel coloca. Presunçoso, né? Vamos pegar aqui, ele falou que o fariseu é presunçoso. O que é um presunçoso, né? É aquele que se supõe melhor, superior, mais inteligente, capaz, aquele que faz melhor que todos os outros, que sempre ele está, né, acima dos demais. Esse é o presunçoso. Aí eu sou melhor, eu faço, nos dias de hoje, se a gente trazer para a nossa realidade do centro espírita, as minhas palestras são as melhores. Sou eu quem lota o centro espírita. Atendimento fraterno, então, nossa, eu endireito qualquer alma penada. Eu faço qualquer um entrar no canal. Se eu não participar da diretoria, o centro fecha. Quanto de fariseu ainda existe em nós? Por que Jesus falou? E se a gente não tem nada em nós de fariseu, e a gente identifica algum fariseu dentro da nossa igreja, no nosso local de trabalho, no centro espírita, porque de repente outros irmãos vão assistir essa palestra, esse evangelho outro dia, né, de outra religião, mas e aí? Quantos fariseus você consegue identificar na sua igreja, né, no seu local de trabalho, no centro espírita, no seu grupo de estudo? E quando você identifica qual é a sua reação? Nós vamos falar sobre isso, não é? Então, o fariseu, ele é uma pessoa presunçosa, né? Que supõe melhor, superior a tudo e a todos. E o Emmanuel coloca mais, que ele é dogmático, ou seja, ele é seguidor de um dogma, né? É um indivíduo que aceita determinada coisa como verdade absoluta e não abre mão para discussões. Só ele está certo, não é? A religião dele, né?
os fariseus, eles sabiam de cor e salteado os 613 mandamentos da Torá. E eles recitavam isso de uma forma brilhante. Pegavam um número lá, né? E na época de Jesus, eram 6.000 fariseus. Os historiadores dizem que na época de Jesus existiam em torno de 6.000 fariseus. Então, não é uma coisa assim, né? Era uma seita, uma gama de pessoas extremamente rigorosas, sectaristas, né? Dogmáticas, e era um grupo extremamente fechado. Eles estavam acima de tudo e de todos. Eram eles que controlavam todos, eram eles que sabiam tudo e eles só faziam as coisas melhores. Eram exclusivos, o Emmanuel continua aqui, ó, exclusivo, pretenso privilegiado das forças divinas. Ou seja, eles excluíam, eles eliminavam, eles não se misturavam, e eles acreditavam ser o primeiro emissário de Deus na Terra, né? Porque eles viviam o dia todo, eles faziam aqueles ritos com as suas túnicas impecáveis, limpa na porta dos templos, fazendo preces fervorosas o dia todo, mas eram apenas preces, palavras, meus irmãos. E a gente já sabe, hoje, a gente já tem as nossas vistas e as mentes abertas de que só a prece em si não resolve. Lembram de Madre Teresa de Calcutá? Ela disse assim, mais vale 2 mãos trabalhando do que 20 bocas orando, né? Então, não basta só orar, é preciso elaborar, né? Ora e elabora, que a dor, a fome, a tristeza, o desespero vai embora. Então, a gente precisa sair, trabalhar, né? A gente precisa entender que o Centro Espírita, como escola, ele oferece uma oportunidade que a gente deveria, toda vez que a gente entrar na casa espírita, a gente imaginar uma frase, ou a gente imaginar um cartaz invisível na porta do centro. Imagina ali, na porta do VP, do Vicente de Paulo, toda vez que você entrar, um cartaz com os seguintes dizeres: entre para aprender, depois saia para servir. Né? Porque essa é a proposta. Porque a doutrina espírita, ela não nos torna pessoas melhores que os outros. Meu cachorro aqui, desculpa. Então, assim, a doutrina espírita, ela não nos torna pessoas melhores que os outros, né? A gente não pode entrar nessa do fariseu. Nós, espíritas, não somos melhores que os outros. Nós, espíritas, temos como obrigação de seguidores do Cristo, discípulos do Cristo, ser melhores para os outros, não melhor que os outros, ser melhor para os outros. Quanto de caridade nós estamos fazendo? Quanto de lágrimas nós estamos enxugando, não é? Essa é a reflexão que a gente tem que fazer. Ou a gente está enxugando as lágrimas, ou nós estamos fazendo lágrimas derramar por aí afora ainda. Então, nós precisamos estar sempre com a mente aberta, prestando atenção nos nossos atos e ver se ainda não existe um pouco desse fariseu em nós, não é? Então, o orgulhoso descendente dos doutores de Jerusalém ainda vive, né? E essa aí é a primeira pergunta que eu fiz lá em cima. Quanto de fariseu ainda existe em nós? Quanto? Porque Jesus fez uma advertência severa para os fariseus e saduceus. Jesus diz assim: ai de vós, escriba e fariseus hipócritas. Jesus chamou os fariseus de hipócritas. Sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos, de cadáveres e de toda a podridão. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas. Jesus chamou os fariseus de hipócritas, porque túnicas limpinha, perfeita, ou seja, trazendo para a nossa realidade um estereótipo, né? Todo belo, bonito, recitamos palestras lindíssimas, online ou presencial no Centro Espírita, ministrando, estamos sendo dirigentes de grupo de estudo, participando, falando bonito, lendo e tal, mas e o que a gente está fazendo lá fora? Condiz com aquilo que nós falamos nas palestras, com os ensinamentos que a gente passa nos grupos de estudo? A gente precisa tomar um cuidado muito grande
com a nossa vida lá fora do centro espírita, lá fora das nossas reuniões, dentro dos grupos, das igrejas, do centro, etc. Porque talvez seja esse o único evangelho que as pessoas estão lendo, a nossa conduta lá fora. Não adianta nada a gente falar bonitinho, ter ser impecável com as palavras e péssimo nas atitudes. E Emmanuel continua, atravessa todas as organizações humanas, respira em todos os tempos terrestres, acredita-se ser herdeiro único da divina bondade. Pelo amor de Deus, vá ser presunçoso assim lá dentro, né? Então, olha, o fariseu, o Emmanuel fala aqui, ele atravessa todas as organizações humanas, ou seja, está em todo lugar. Em todo lugar tem um pouco de fariseu. Dentro da igreja, no nosso local de trabalho, quem que não vê aquele chefe que, mesmo quando você prova por A mais B que você está certo, e ele ainda continua com a postura dele de chefe, né? Não tira ali a autoridade dele, não admite que errou, né? Que as pessoas inflexíveis. Então, o Emmanuel está falando aqui que ele atravessa todas as organizações humanas, não só dentro da igreja, do centro espírita, mas está por toda parte. Acredita-se ser herdeiro único da divina bondade. Olha só, né? Aí, aquilo que nós falamos, você já pensou uma criatura se colocar assim? Eu sou, na verdade, ele está dizendo assim para a gente, eu sou a última bolacha do pacote, né? É um trocadilho aí, um ditado popular. Ele se coloca na condição de a última bolacha do pacote, muito importante aqui na Terra, porque ele é emissário de Deus na Terra. Nada aprecia senão pelo prisma do orgulho pessoal. Traça programas caprichosos e intenta torcer as próprias leis universais, submetendo-as ao ponto de vista que explodou na sua escola ou no seu argumento sectarista. Sectarista, por quê? Ele é intolerante, é intransigente, ele tem um apego exagerado, meu irmão. Ele tem um apego, o fariseu, pessoas que se comportam como fariseus nos dias de hoje, têm um apego exagerado a um determinado ponto de vista, né? Ele tem uma visão por um prisma e tem uma visão estreita, é como aquela criatura que usa aquele que a gente chama de tapa, né? Coloca ali o tapa e tem uma visão estreita, só ele está certo. E dá a interpretação das leis que melhor lhe convém, né? Ele interpreta as leis de Deus, do Evangelho, os ensinamentos que a gente tem no Livro dos Espíritos, enfim, na Bíblia, de acordo com os interesses dele, né? Busca distorcer alguma coisa. Então, intolerante, intransigente, sectarista, é uma pessoa extremamente individualista, está sempre na condição de ser o mais certo, o mais inteligente, aquele que faz melhor. Só a ideia dele deve ser aceita, porque só a dele é boa, é válida, né? Quando a ideia dele não é aceita, logo ele desanima e quer abandonar o trabalho, né? Jamais comparece ante a bênção do Senhor na condição de alguém que se converteu em instrumento de seus amorosos desígnios, mas como crente orgulhoso, cheio de propósito individualista, declarando-se detentor de considerações especiais. Então, veja, ele é extremamente orgulhoso, né? Jamais comparece ante a bênção do Senhor na condição de alguém que se converteu em instrumento amoroso. Mas ele, como crente orgulhoso, cheio de propósito individualista. Será que no meio de nós não tem também palestrantes, trabalhadores, diretores, que se colocam também numa condição que, olha, se não for eu, isso não vai dar certo. Se eu não estiver nesse grupo, não vai. Na próxima eleição, eu preciso voltar, porque se eu não voltar, o centro fecha, a USE fecha, a Intermunicipal vai fechar. Se eu não for para a FEB, o espiritismo não vai mudar. Meu Deus do céu, não é? Será que nós não temos? Isso aqui é íntimo para cada um analisar em si mesmo. Como que eu sou? Não importa o que eu faço na casa espírita. Se eu sou só um frequentador, se eu sou só um doador de energia, só no sentido, pelo amor de Deus, né? E graças a Deus nós temos doador de energia, frequentadores, etc. Mas dentro da casa espírita, uma pergunta aqui.
para cada um se analisar intimamente, dentro da casa espírita. Eu, como uma pessoa que frequenta, como frequentador, eu, como doador de energia no dia do passe, eu, como atendimento do AF, eu, como trabalhador nas reuniões mediúnicas, eu, como dirigente, participando da diretoria, como que eu sou? Eu sou intransigente? Eu sou uma pessoa sectarista? Eu sou uma pessoa dogmática? Eu tenho uma presunção de, eu tenho a presunção de querer sempre estar certo, né? Quando alguém traz uma ideia nova, como eu reajo se ela é diferente da minha, não é? Então, os aprendizes fiéis necessitam acautelar-se contra o levedo de tais enfermos do espírito. Veja que Emmanuel chama de enfermidade do espírito e esses vícios moral que ele trouxe lá em cima, lá, do presunçoso, do orgulhoso, né? Que o fariseu tem. Então, Emmanuel chama de enfermos do espírito. Ele diz assim, os aprendizes fiéis precisam acautelar-se contra o levedo. E o que é o levedo? O que é o levedo? Toda ideia opera fermentações mentais. O levedo é um fermento. O que o fermento faz na massa? Ele faz crescer, ele infla. Então, toda ideia opera fermentações mentais. Por exemplo, você tem um pensamento, você tirou uma conclusão da sua própria cabeça, você deduziu que determinada pessoa está olhando diferente para você na casa espírita. E que a pessoa, de repente, a pessoa está com outra situação, está vivendo uma situação que ela não externou ali com o pessoal da casa espírita, que não tem nada a ver com a realidade da casa espírita, com outras pessoas da casa espírita, ela está no momento introspectiva e as pessoas começam a deduzir que fulano está de cara feia comigo, não está falando comigo, e já começa, é o fermento do fariseu, e já vai para outro, e já fala, olha, você viu a fulana? Você viu o fulano? Hoje não conversou com ninguém, não falou, mas você perguntou para ele como que ele estava, como que ela estava? Você tomou cuidado de chegar até ela e dizer, está tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Posso fazer algo por você? Não. Às vezes a gente vai, né? E não só a gente percebe alguma coisa, imagina alguma coisa, como tenta colocar aquele fermento, né? O Emmanuel fala aqui, olha, ele chama do levedo, né? E as pessoas com os pensamentos todos desatinos, como enfermidade do espírito. Certamente que o Mestre Jesus não determinou, né, a morte dos fariseus. Jesus não quis aniquilar os fariseus. Os fariseus, em diversos momentos, bateram de frente com Jesus, né? E Jesus sempre trazia uma palavra forte de ensinamento, uma palavra como uma espada que cortava aquela mentira, aquela baboseira, aquela ladainha dos fariseus. Jesus sempre, quando os fariseus falam que Jesus não podia ser de Deus, porque Jesus trabalhava no sábado, não descansava o sábado, que Jesus, quando Jesus faz o milagre, né, de curar um paralítico, cego, em sábado, e então os fariseus começam a dizer que aquela pessoa não poderia ser um enviado de Deus, porque ele não respeitava um dos mandamentos, que era não trabalhar no sábado. E o que Jesus disse? O que é melhor, né? Jesus pega e fala para ele, o que é melhor? Levanta-te e anda para esse homem, liberta da sua enfermidade, ou dizer para ele, hoje eu não posso trabalhar porque hoje é sábado, né? Então, meus amigos, o mestre não determinou a morte dos fariseus. Jesus não queria aniquilá-los. Jesus veio para os doentes. E aqui o Emmanuel nos lembra que essas pessoas, todas que agem dessa forma até hoje, nós todos que temos esses vícios, estamos doentes, não somos doentes, nós estamos. E esse estar é passageiro. A gente vai se curar disso, né? À medida que a gente vai se depurando, a gente vai crescendo, vai melhorando, e em breve a gente não terá mais esses pensamentos, né? Não esses sentimentos dessas coisas todas que a gente já falou, que tão desagradável, né? Essa lição
da noite, que nos pede assim para uma profunda, primeiro um profundo olhar para dentro de nós mesmos, identificar o quanto de fariseu existe em cada um de nós. Depois, uma profunda e muita força de vontade, a gente tentar trabalhar isso numa transformação moral, a chamada reforma íntima. E eu me recuso a dizer reforma íntima, porque reformar, você reforma uma cadeira, você reforma uma porta, né? Mas é uma transformação, é você transformar um vício em virtude, não é? Então, você trocar um vício por uma virtude, é você abandonar os seus vícios. As exigências farisaicas constituem perigosas moléstias da alma. Então, toda aquela intransigência deles, toda aquela exigência dos fariseus, nada mais eram do que moléstias, doenças da alma, né? Eles se colocavam numa condição muito superior, e desde o orar deles era diferente. Ó oh, Senhor, olha eu aqui que estou orando, e eu jejuo 2 vezes por dia, taraná, e aquele publicano, Senhor, que não é... Então, ele sempre se colocava, já media o outro, ele partia um degrau acima de qualquer pessoa. Até no momento da oração, eles já se colocavam numa condição acima dos demais. Mas Jesus não pediu para exterminá-los. Jesus veio para os doentes. Jesus veio ensinar o amor. Jamais punir, querer extinguir quem quer que fosse. Urge auxiliar o doente a extinguir a enfermidade. Olha só, urge auxiliar o doente a extinguir a enfermidade, né? A exterminar a enfermidade, não condenar aquele que está no erro. Como que a gente age? Como é que a gente age quando a gente pega alguém em erro, né? Seja lá no seu local de trabalho, seja na sua casa, seja na casa espírita, seja na sua igreja, quando você fica sabendo que alguém errou, que você te provaram por A mais B que determinada pessoa errou, como você age, né? Urge auxiliar o doente a extinguir a enfermidade. Todavia, não conseguiremos a realização provocando tumultos, e sim usando a cautela na antiga recomendação de vigilância. De vigilância. Então, quando a gente pega alguém em erro, descobre que alguém errou, ouviu alguém cometendo um erro, não é? E se fosse nós, na situação que aquela pessoa estava vivendo, será que a gente não cometeria o mesmo erro? Será? E por que não agir se nós somos discípulos? Porque Jesus estava falando, Jesus começa a falar lá em cima, Lucas capítulo 12, Jesus fala para os discípulos. Veja, ele não estava falando para a população em aberto, não era para as pessoas que estavam lá. Essa palavra, essa frase, esse trecho, Jesus falou para os discípulos, para aqueles que já estavam começando a seguir. Não para os apóstolos, que ele escolheu um a um. Jesus se dirigiu aos discípulos. Essa lição aqui é para todos nós, discípulos de Jesus. Nós, os discípulos do Cristo hoje, os espíritas, são os discípulos de Jesus. E quando a gente pega alguém em erro, percebe ou vê que alguém errou, qual é a nossa atitude? Qual a referência que nós temos? Bom, se nós somos discípulos do Cristo, deveríamos olhar para aquele irmão que errou com o mesmo olhar do Cristo. Mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Às vezes a gente quer execrar aquele que errou. Ou então a gente vai com uma lição de moral para cima daquele que errou, diz assim, olha, eu te perdoo, mas você nunca mais, você babá, babá. Parece que esmaga a pessoa, né? Era melhor nem perdoar, né? Melhor deixar ela do jeito que estava menos sofrido. Vai lá dar o perdão, mas fala tanta barbaridade que a pessoa, né, se sente pior ainda, né? E qual é a recomendação, Emmanuel? O Chico traz uma frase que eu considero linda, a gente vai chegando ao final aqui, mas o Chico traz uma frase que eu considero maravilhosa para a gente trabalhar. Ele fala assim, sempre que você tiver que falar uma verdade para o seu irmão, ou seja, sempre que alguém que você conhece, que você convive, errou, e o erro aqui ele pode ser
né, de diversas formas, não importa o tipo de erro, mas sempre que alguém errou, que você precisar conversar com alguém sobre determinado erro, o Chico recomenda, o Emmanuel recomenda, coloque sempre, meus irmãos, coloque sempre 1 litro de amor para cada gota de verdade que a gente tiver que falar com o irmão nosso. Então, a medida da fraternidade é 1 litro de amor para cada gota de verdade. E assim a gente encerra aqui, aberto aí, para se alguém quiser comentar, fazer alguma pergunta, César, Fátima, e os pessoal, os irmãos, e se alguém quiser fazer alguma colocação, fique à vontade.